Pai, Mãe, Vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que é meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos oriente, nos dê a sabedoria para que possamos compreender tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Gratidão. Vamos dar boa noite para o Vladimir, que chegou, para Ana Lúcia Gomes e para a Lucy. Sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Bem, estamos na página 70. Hoje nós vamos fazer a disputa para ver quem vai fazer a leitura entre Sérgio Tossati e Rose. Se vocês quiserem fazer uma votação, quiserem tirar no palitinho, cara ou coroa. O titular é o Sérgio. E pronto. É? A gente mata. Você ficou na reserva, Rose? Eu sou a substituta. Muito bem. Mas eu deixo para você aí. Se quiser fazer a leitura, por favor. Tanto faz para mim, vocês que decidem. Você está cansado? Não, não. Então, Estou... leia. Não. Não tem Então problema. vamos, Sérgio. Página 70, lá no penúltimo parágrafo. Quando me senti. Ok. Então vamos iniciar a leitura. Quando me senti suficientemente Só um pouquinho, só um preparado... pouquinho. Oi. Tem que falar, o meu não é livro, né? Ah, o seu está na apostila, né, Rose? Olha que eu falei com a editora, mandei 2 e-mails para eles e tal, mas Não eles tem não querem me jeito. dar nenhum. Na, Aí eu quero saber onde é. na apostila, em cada linha tem um número, né? Esse número é o número da página. A gente está na página 70, mas está bem próximo da página 71. Qual é a carta? Carta 2. Você chegou a imprimir todas as cartas? Uhum. Tá, Então, Se você chegar na página 71, aí você volta 2 parágrafos. Se você tiver um destaca-texto, eu aconselho que, conforme você vai lendo, quando você encontrar essa numeração, você passa um destaca-texto. Depois fica mais fácil para você localizar. Oi, Solange. Oi, Helenice. pode Boa ir. noite, Roberto. Boa noite Desculpa a aí, todos. desculpa aí. Achou? Achou? Então tá aí. Então, quando me senti. Podemos começar? Pode? Então vamos lá. Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e a curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação.
Como era o costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Muito bem. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente dar mais esmiuçada nesse parágrafo. No parágrafo anterior, ele explica que ele estava lá, né, enquanto me restabelecia, eu restabelecia minhas forças, estudei as escrituras cuidadosamente para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas. Ele já estava se preparando, né? A mãe dele já tinha combinado com ele que ele iria num sábado para a sinagoga falar lá com os escribas e os fariseus. Tanto que ela confeccionou uma roupa bonita para ele, né? Para poder estar entre os ricos e os pobres. E ele se sentia como o Messias, ele sabia que ele era o Messias, que ele tinha vindo para ajudar as pessoas. Então, a escolha dessa passagem também, né, quando ele diz que enviou para anunciar a libertação aos encarcerados. Encarcerados somos todos nós, né? Estamos encarcerados aí pelo nosso próprio ego. Oi, De Fatimo. Opa, Roberto. Tudo bem? Cheguei um pouco atrasado, desculpa, mas tem dia que é necessário. Acabamos de começar. Então, que bom. Próxima frase vai ser no comecinho da página 71. 71. E nós somos esses encarcerados, todos eram encarcerados, né, naquela época. Muitos eram cegos, mas pela ignorância. Então, mais uma vez, entram aí as parábolas, né? Recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos, eram todos aqueles que tinham medo e achavam que precisavam levar pássaros, né, para serem queimados, para poder pagar os pecados. Todo esse dogmatismo, né? E proclamar o ano da graça do Senhor, que ele veio trazer a verdade sobre o reino dos céus dentro de cada um de nós, né? Então essa foi a vinda dele para trazer isso. Continuamos, página 71. Sim. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Isto produziu choque e espanto no rosto dos homens que me olhavam atônitos. Mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que, ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz, eu disse. E luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei,
houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso, e que tinha sido elevada a um plano superior de pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia. Mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre. E este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram um contra os outros, então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por esta experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer. De modo que, durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Vou fazer uma observação aqui. Nos dois parágrafos anteriores, ele diz, né? Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco a fim de lançar-me à morte. Eu já era certo de que ele iria morrer, né? Mais cedo ou mais tarde. Agora, como o ser humano, né? Naquela época e ainda hoje, né? A gente fala algumas coisas contra o que está aí, o que está na moda, o que é pregado, né? Pelas igrejas ou pelo governo. Às vezes a gente acaba mesmo, não na beira de um precipício, né? Mas na ponta de uma faca, na bala de um revólver, sem questionarem, né? E era o que ia acontecer com ele. Imagina se ele não tivesse chamado o pai ali naquele momento, a história teria acabado com mais um Messias, né? Com mais um profeta. Como é duro mesmo, né? Como o próprio Cristo fala, como é duro o coração humano, né? Ele não quer parar para refletir. Está mexendo com o que é o confortável dele, né? Está tirando ele daquela zona de conforto, né? Como se fala bastante hoje. Mais fácil é matar o cara. A verdade não interessa, né? Interessa é manter o emprego, o salário, né? As regalias. E a gente pode ver isso na política, né? E aqueles homens eram os políticos da época, e eram eles que mandavam, né? Então Cristo correu esse risco logo no início. Assim que ele começou a falar, já passou por isso. E o fim dele foi
pelo mesmo motivo, porque ele continuou falando a verdade. A verdade não interessa muito, né, para a maioria das pessoas que estão no poder, né? Alguém gostaria de fazer um comentário? Então, sigamos, por favor, Sérgio. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. Num impulso, abordei-a, perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que, normalmente, me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em casa, de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, levou-me até seu marido, dizendo: Este homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho entre muitas filhas, e ele culpa Deus pela doença do garoto. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá que seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste. Conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei, ou seja, orei, sabendo e silenciosamente dando graças com todo o coração que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo.
Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar de branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: Agradeço, estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer. Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: Não posso dar comida a você, filho meu. Opa! Ela sorriu e disse: Ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam: Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Olha, gente, eu toda vez que eu leio essa parte aqui, eu me emociono, porque imagina que quem é pai e quem é mãe, tendo uma situação dessa, um filho praticamente já beirando a morte e sendo curado assim em instantes pelo pai, mãe, vida. Então, eu me emociono aqui porque eu fico imaginando aquele pai e aquela mãe, o Zedequias e a Miriam, como que se sentiram. Então, quem é pai e mãe aqui pode realmente saber como é passar por essa situação aí, né? E ter o filho completamente curado. Eu também eu me emociono. E também, assim, imagina a consciência desse pai, ele pensando que ele foi o culpado do filho estar assim, é um castigo de Deus por alguma coisa que ele fez, e todo mundo ali concordando de que era isso mesmo, né? Ele estava pagando por alguma coisa que ele fez, e logo a seguir Jesus explica que não tem nada a ver, né? É emocionante isso. E depois nós vamos ler mais na frente aí, Cristo explica, né?
para para o pai, a mãe, e quem quisesse ouvir ali, quem ouviu, que não tinha nada a ver com castigo divino. Ele vai explicar sobre isso mais para frente. Sim, já me adiantei, né? Porque pensa bem a consciência, né? Pesada que a pessoa devia estar. Eu fiz isso É, com meu próprio filho. Pensa. então, Luci, eu também aprendi isso, né? Lá atrás, no passado, que é castigo divino, ou então, quem sabe vocês aprontaram alguma coisa, falava para o povo, né? Vocês aprontaram alguma coisa para receber esse castigo, né? Fazendo alguma coisa errada, muito errada, grave, que Deus põe a mão. É porque ainda hoje falam isso, né? Quanto que eu vi, deixa que Deus vai jogar a mão sobre essa pessoa, né? Volta e meia, você ouve alguém falando isso, ainda nos tempos de hoje, 2000 mais de 2000 anos na frente, tem gente que ainda fala que Deus vai dar o troco, Deus vai castigar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. É impressionante que o povo não mudou tanto, né? Assim, não melhorou tanto. Alguma coisa melhorou, mas ainda está muito longe, né? Infelizmente ainda está mesmo. Podemos continuar? Sim. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que tenha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram estas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro, só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos, que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é uma maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência, e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor, e por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu ouvi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual, de qualquer tipo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor, e que é forte. E agora pergunto: qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? O seu corpo ou a sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo. Caso contrário, não teriam lugar na terra, não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros dizem que sua mente era mais importante do que seu corpo. Ao que eu respondi: a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele, né, o Pai, é a mente que dirige a mente humana, fazendo o seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como assim acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa, para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Que maravilhosa explicação, né? Eu fico admirado dessa explicação do mestre. Agora que nos mostrou todas estas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico, até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue a seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina este constante crescimento tão ordenado dentro da mulher?
De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início, o meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tenha estado com ela e plantado a sua semente para se juntar à dela. Deus faz todas estas coisas de longe? Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando estas coisas devem ocorrer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente, amorosa, dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem esse amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é a obra do Pai que está ativa dentro de nós. Eu queria fazer uma pergunta. Esse lugar mais feliz, eu não entendi. Para passar para um lugar mais feliz, se alguém sabe o que quer dizer? Olha, aqui ó, ele fala envelhecendo e então morrendo. Ora, se a gente morre, nós vamos passar para uma outra dimensão de existência. E E será mais provavelmente feliz? será mais feliz. Então. Então eu estou querendo ir para lá. Mas tenha calma, você vai para lá. Já estou indo. Vai chegar. Não, a gente, Partiu, como partiu da ele, próxima dimensão. como o mestre explica lá na carta 9, quando a gente faz a passagem da gente, quando a gente faz a passagem, o corpo fica na Terra e a nossa alma sobe para a consciência divina. E a gente fica na consciência divina esperando uma nova oportunidade de reencarnar. Então, consciência divina deve ser o máximo, né? Deve ser legal pra caramba. Poxa, legal. Mas Acabou-se o medo. pode falar, Lucy. Não, já acabei. A gente tem que lembrar que nós estamos numa frequência, né? Se nós estivéssemos numa frequência baixa de agressividade, de briga, de rancor, de ódio, vai ser difícil a gente ir para um local de frequência mais elevada. A nossa consciência vai nos levar para o lugar onde nós estamos ali interagindo. Agora, tem essa teoria que eu já pensei bastante sobre isso, e eu fiz uma analogia de que a gente vai para como se fosse uma festa de gala, onde está todo mundo sorrindo, bem vestido, alegre e saudável, feliz, e a gente vai para essa festa. Só que uma pessoa rancorosa, odiosa, um assassino, uma pessoa violenta, ao chegar nessa festa ela não vai se sentir bem. Ela não vai querer ficar lá, não tem nada para ela fazer lá. As pessoas não vão gostar da companhia dela lá.
É como se a gente de repente entrasse num bar cheio de pessoas lá alcoolizadas. Se você tem uma afinidade, né? Tá tocando um forró e você gosta, você vai lá e se diverte. Se não é compatível com a sua frequência, você passa pelo lugar e vai embora. Você não quer nem ficar. A mesma coisa acontece desse outro lado. O lugar é feliz, né? Ele promete aqui que é um lugar mais feliz. Mas se a gente não tiver com essa frequência de felicidade, de bom humor, de amor, a gente também logo quer reencarnar. E ele fala sobre isso nos textos complementares. Então é uma questão de como a gente se sente, né? A Terra tem gente que acha que ela é maravilhosa, mas tem gente que reclama, não se sente bem, quer ir embora logo. Fala, Vladimir. Não, De boa? só acho assim, que a gente volta para a consciência divina, né? E esperando uma nova reencarnação, até que um dia a gente se ilumine, aí já não volta mais a reencarnar na Terra, vai para outros portais, não volta mais encarnado para a Terra, vai para outros portais de desenvolvimento espiritual. Ele disse que quando a gente se ilumina, a gente consegue se iluminar, que aí sim a gente faz uma passagem em êxtase, né? Que é uma maravilha, deixa de ser, fica muito longe de ser alguma coisa de sofrimento e dor, nada disso, né? Pelo contrário. Por isso, ó, trabalhar para se iluminar, correr atrás. E olha, muita gente diz assim, mas eu não vou me iluminar nessa vida. Não, você não vai ter a mesma iluminação que Jesus teve. Pode ser até que tenha alguém que tenha a mesma iluminação que Jesus teve. Mas, com certeza, a gente vai recebendo flashes de iluminação, né? Toda vez que você tem um entendimento das cartas de Cristo, por exemplo, quando você tem um entendimento espiritual, você se iluminou um pouco, né? Você ganhou um pouco de luz. A gente sempre, quando a gente começa a ler cartas de Cristo, no começo, tal, a gente acha que que está muito longe essa iluminação que Jesus teve, que a gente não tem nem deserto aqui para ir, né? Para ficar lá e ficar 6 semanas recebendo a iluminação. Não, a gente vem no tic, tic. Às vezes, uma meditação entra um entendimento grande. Quando eu digo entendimento, é assim, você tem um entendimento do que está fazendo aqui na Terra, do que você é, para onde você vai, qual é a força qual que é o seu esquema mental, qual o seu padrão emocional, o que você pode fazer com o seu pensamento e o seu sentimento. A gente vai ampliando sempre o nosso desenvolvimento. A gente não está no ponto zero da nossa iluminação. Quem já teve um insightzinho qualquer, já teve um raio de iluminação. Não significa que a pessoa já entendeu o universo, que a pessoa já... Teoricamente, a gente aprende com cartas de Cristo, né? O que é consciência universal, o que é consciência divina, nossa alma, o ego, tudo isso a gente aprende, vai entendendo. Agora, vai recebendo na prática nesses zapt de iluminação que a gente vai tendo. Então, de certa forma, a gente já está sendo iluminado. Não significa que isso é uma exclusividade de quem lê cartas de Cristo. Pode ser que tenham outras pessoas, outros caminhos que também recebam esses insights, essas oportunidades de crescimento espiritual, né? Não é exclusivo nosso, não é exclusividade nossa. Mas nós estamos crescendo, nós estamos sendo iluminados já. Tudo bem, Luci? Ficou um pouco mais claro aí? Ficou sim, ficou sim. Então tá. Obrigada. Continuamos? Sim. Inclusive, nós lemos aqui várias perguntas, né? Nos parágrafos anteriores, Cristo faz esclarecimento fazendo perguntas.
Olha, incrível, né? Quando eu era jovem, né? Mocinho, né? Mocinho ainda, de 15, 16 anos, até os 18, eu tinha essas perguntas na minha mente. Então, eu não tinha nenhum ensinamento religioso nessa idade, mas eu amava, sempre amei a parte espiritual, né? Sempre, até hoje. E eu tinha essas perguntas na minha mente. E não tinha para quem perguntar, né? Eu não sabia, eu queria tanto saber dessas dúvidas, mas eu não tinha com quem perguntar e nunca fui ensinado também para falar com alguém, com o divino, nada disso. E, evidentemente, agora, depois que eu li esse livro, né, já várias vezes, muita coisa que eu tinha dúvidas, que eu queria esclarecimento, foram esclarecidos aqui, nestas cartas e nos textos complementares também. E um pouco antes também de eu conhecer as cartas, eu sempre orei a Deus, né? Sempre fui de oração. Eu tive alguns esclarecimentos também da parte divina mesmo do Pai sobre a igreja que eu frequentava e as doutrinas que se seguiam lá. E muita coisa que eu tinha dúvida, o Pai respondeu. Então, não tenham dúvidas, né? Se tiver alguma coisa que queira saber, consultar o pai e com certeza, se fizer da maneira correta, né, com convicção e com emoção, a resposta virá. De alguma forma, ela vem. Não tenham dúvida disso. Ela vem mesmo. Os esclarecimentos. Vamos continuar? Só para ajudar um pouco sobre a questão do que envolve a iluminação, se nós compreendemos cada vez mais profundamente que Deus é tudo, que a consciência divina, a consciência universal é tudo, nós fazemos parte dela. Então, uma das coisas importantes que a gente tem que ter na mente é o fato de que nós, por essa condição de que somos partes da consciência universal, a gente tem que entender que isso envolve reconhecermos todos os seres presentes em nossa vida como nossos irmãos. Então, uma das coisas muito importante é que a gente realmente considere o outro, respeitando o outro, suas convicções, seus conhecimentos, seu nível de consciência. Então, assim, isso é bastante importante, porque Deus é tudo. E se nós queremos nos aproximar da condição que Ele é, a gente tem que realmente, assim, deixar o orgulho de lado e considerar todos os nossos irmãos, todas as criaturas ao nosso redor, toda a realidade de forma benevolente, compassiva e boa, porque Deus é isso. Ele não tem, ele é a compaixão, ele é o amor, ele é a bondade e todos os aspectos mais sublimes da experiência humana. E para isso a gente tem que realmente olhar e jamais não está aqui para nós. Mas assim a gente tentar sempre olhar para aquilo que está em nossa vida e acolher aquilo. É muito importante que a gente não tenha
a soberba, não tenha o orgulho, porque eles são aspectos que separam a unidade. Então, é bastante importante que, se a gente quer avançar, a gente, para frequências mais elevadas, através de um processo de purificação interna, a gente tem que considerar exatamente como nós olhamos para o outro. Se nós temos restrições em nosso interior sobre quaisquer aspectos que estejam em nossa vida e as pessoas que também estão em nossa vida. E realmente, assim, a gente acolher e acolhendo, assim, algo muito importante nesse sentido. A gente avança e eleva a nossa consciência na medida em que nós aceitamos todas as questões que estão em nossa vida, sem julgamento. O julgamento, ele é algo negativo. Nós podemos olhar e compreender que tudo que está em nossas vidas é fruto da nossa caminhada. Isso é a coisa mais importante. Não há julgamentos. Você entende que determinadas atitudes que são observadas aí no todo, elas fazem parte apenas da consciência não tão ampliada das pessoas, daqueles indivíduos. Então, a gente tem que realmente trabalhar a benevolência, a compaixão. Posso? Assim, eu concordo em gênero, número e grau com o que a Celina falou, e acho que tem um jeito natural. É difícil, por exemplo, agora, eu sair e ser compassivo, encontrar uma pessoa na rua que está lá deitado no chão, todo sujo, todo levantar, abraçar, e eu ainda não tenho ainda não tenho essa força, não tenho essa força. O que o homem que, com todas essas qualidades que a Celina falou, conseguiu? Conseguiu exatamente se iluminar, que é o que nós estamos falando. Ele conseguiu dominar o seu ego. Ele conseguiu tirar todas as barreiras. Ele conseguiu transcender. Ele conheceu de si, sabe que o que ele é, sabe o que o Roberto é, do jeito que o Roberto é, do jeito que aquele cara que está deitado no chão, como todo mundo. Por isso que Jesus traz que o principal propósito da gente aqui na Terra é transcender o nosso ego. Sem transcender o ego, você não consegue ser compassivo, você não consegue ser bondoso, você não consegue olhar para o teu irmão e ver o teu irmão, ver uma pessoa como seu irmão. Né? Você pode até sentir um certo grau de compaixão, mas não vai ter o envolvimento total para ir lá, recolher, ajudar, saber, sentar do lado dele, ver se ele precisa de alguma coisa ou não, e se ele disser eu preciso, atender. Né? Então é isso. A Celina tem total razão, que a gente tem que ter esse lado de reconhecer mesmo, ter essa coisa. Mas a gente só vai conseguir fazer isso sendo genuíno quando a gente dominar o nosso ego, quando a gente conhecer o nosso ego, saber o que é o ego, transcender o nosso ego, e aí sim, todas essas qualidades que o mestre nos ensina, a gente vai ter capacidade de exercer. Porque se não transcender o ego, tem só mais um apêndice aqui. Se não transcender o ego, você ser compassivo, é você fazer isso para que as pessoas vejam que você é compassivo. Né? Para que você seja chamado de compassivo. Para que você se infle quando alguém fala, olha, Vladimir é compassivo, ele foi lá e teve compaixão daquela pessoa. Quando eu faço isso com genuíno, a minha vontade de ajudar é genuína, que eu estou totalmente livre do meu ego, aí sim, acabou. Eu vou lá e sou literalmente compassivo. Com relação às perguntas, né, voltando à página aí um pouquinho, o Cristo
faz essa pergunta, né? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Deus faz todas essas coisas de longe? Esses pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não. Todo esse trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, ou, outro nome, vida inteligente e amorosa, dentro de todos os seres vivos. Então, aqui eu acredito que ele esteja provando a existência de Deus e mais a existência de Deus dentro de cada ser vivo. Porque nós mesmos não temos condições de falar lá para o coração continuar batendo ou parar. Né? Pedir para o estômago fazer digestão ou para o intestino avisar a hora de esvaziar, né? Então, esse poder criativo da mente, essa vida inteligente e amorosa, está dentro de todos os seres vivos. Os animais ou as plantas também, né? Essa vontade que a planta tem de virar para a janela, né? De receber a luz, é o Pai dentro de nós. E uma outra frase, mais atrás ainda, que ele diz assim: agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. A gente pode esquecer também que cada célula que a gente tem no corpo é uma célula consciente. Ela sabe exatamente o que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer, como ela tem que fazer. E essa é uma das ferramentas do Pai, né? Colocou células cardíacas que controlam lá o coração, que faz o coração funcionar, independente da nossa vontade, né? O pulmão, o fígado, o rim, tudo funciona de acordo com lei e ordem. E é o próprio Pai, né? Essa célula é o próprio Pai. Por isso que ele diz, né? Está dentro e fora de nós, em volta de nós, né? O espaço entre o átomo está em tudo. É tudo, não é que está, ele é, né? Ele é essas todas coisas que a gente vê e percebe, e as que a gente não vê e não percebe também. Deixa eu dar boa noite para Ana Lúcia Pugliese. Oi, Ana. Ela chegou e a gente nem viu. Oi, Roberto, eu estou aqui quietinha, mas estou acompanhando. Boa noite para todo mundo. A gente está na página 76. Já descobriu? Tá ótimo. E a gente vai lá para o primeiro parágrafo, né? Hoje viram um jovem. Ah, ótimo. Obrigada. Continuamos? Podemos continuar? Vamos. Vamos. Bom, mencionei aí, né, as perguntas que eu tinha dúvidas, foram esclarecidas. Aí também relatei a parte aí daquela, o menino foi curado pela emoção que eu sinto, né, quando eu leio essa parte, mesmo porque eu passei por essa experiência, né, com dois filhos que tivemos. Uma das meninas estava à beira da morte, né, com 1 mês de vida, e eu fico internado, hospitalizado, e eu orei a Deus e falei com Deus, se Ele quisesse, ela poderia ser curada, que eu acreditava. Mas se não fosse da vontade dele, né, que ele poderia fazer a vontade dele, ou seja, levar, né? Mas
o pai, nesse momento bondoso, deu vida à criança. Tinha 1 mês de vida e deu vida a ela. Tava à beira da morte, como estava esse menino aqui, ó. Tava desse jeito. O médico não deu mais nenhuma, não tinha dado mais nenhuma esperança. E aí, Deus deu a vida. Algo que a medicina não poderia fazer. E 2 anos depois, tivemos um menino. Ele já nasceu com vários problemas de saúde, vários. E o médico avisou já na gestação que ele não sobreviveria. Ele não conseguia viver devido a esses problemas de saúde, essas doenças, né? E de fato, 9 dias de vida, ele veio a falecer. Mas antes disso, eu orei a Deus e eu pedi também, né? Falei, Senhor, eu não quero que deixe o menino comigo se a tua vontade é levá-lo, né? Então, eu sei que tu tem poder de curá-lo, senão fica na tua vontade. E, e Deus, da mesma forma que Deus falou comigo, por uma iluminação divina na minha mente, ele falou, a menina, lá no caso da menina, eu vou curá-la, ela vai ficar com vocês. Mas o menino, eu vou levá-lo. Então eu já sabia que ele não ia viver, né? Já sabia, pela iluminação divina. E de fato ele veio a falecer mesmo, né? Recém-nascido. Então quando eu leio essa parte do livro, eu me emociono muito, né? Porque eu passei por 2 experiências dessa mesma forma, né? Então eu imagino assim, quem é pai, quem é mãe, como eu tinha dito, e passa por essa experiência, eu sei o que a pessoa sente, né? E eu sei o que esse pai e essa mãe sentiram quando estava com o filho aí à beira da morte. Só essa observação. Eu acho que essa coisa, como o Zebequias falou, né? O que foi que eu fiz, o que que eu poderia ter feito. Porque assim, né? A dor do filho não é só do filho, né? O sofrimento do filho não é só do filho. Os pais sofrem também. Exatamente. Eu, como pai, por que que eu estou sofrendo? O que que eu fiz para estar sofrendo desse jeito, né? A gente acaba egoisticamente, né, trazendo para a gente e pensando nessa responsabilidade, né? Eu devo ter feito alguma coisa para ter um filho que está sofrendo, né? Como no caso o filho dele, que você contou sobre seus filhos. Mas Cristo mostra para a gente que não é isso. A gente sofre, né? Por, não sei, um companheirismo, né? Porque tá junto, porque é do sangue. Mas não é um castigo, né? Para nós. O sofrimento da outra pessoa não é um castigo para nós. Eu acho que é isso que ele tenta mostrar aqui, né? Deus não está castigando o pai porque o filho está doente à beira da morte. Exatamente. Não tem nada a ver com castigo. Não. Nada. Mais para frente a gente vai entender, né, que o que a criança está passando, que a gente chama de criança, é só um corpo pequeno, né? Um corpo recém-nascido. Mas é uma velha, tão ou mais velha quanto os pais, né? Então é coisa daquela alma. É aquela alma que está passando por aquilo. E a gente, como pais, ou parentes, ou como amigos mesmo, a gente vai ajudar de alguma maneira a passar da melhor forma possível, né? Porque essa é a compaixão, esse é o amor também que existe dentro de nós, né? Na linha de cima ele falou sobre o amor dos pais, né? Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam pássaros, animais ou homens. Aí ele pergunta, de onde vem este amor? E ele explica, ele provém do poder criativo da mente,
que é a vida inteligente e amorosa. É o perfeito amor do Pai que está em nós. Esse mesmo amor está em nós, né? Então a gente ama nossos filhos porque é o amor do Pai que está em nós. É o Pai que ama o próprio filho. E o Pai, né? Nosso Pai Mãe Vida, o Pai Poder Consciência Criativa. É o que impulsiona a gente a amar, né? Os nossos filhos. E, como ele diz na última frase desse parágrafo, tudo isso é a obra do Pai que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo o que disse a vocês esta noite? Ele está provando, ele está trazendo a verdade, ele está mostrando sobre o amor, né? Falando sobre o amor, ensinando o caminho. É muito profundo, né? Se a gente conseguir parar para sentir que o Pai está em nós. Esse amor que eu sinto pelo meu filho é o amor do Pai, que ele também sente por mim, porque eu também sou filho, né? Todos nós somos filhos. Talvez alguém aqui não seja casado, não tenha filho ou não tenha filho. Mas todos nós nascemos, todos nós somos filhos. O amor que nós sentimos pelos nossos pais e os nossos pais sentem por nós é esse amor divino que está em cada um de nós, né? Você sabe, Roberto, que todos os dias agora eu tenho buscado entrar para dentro e buscar sentir a presença do Pai em mim mesma, porque aí eu começo a meditar órgão por órgão, o cérebro, eu sei que o funcionamento dele, os pensamentos dele, é ele próprio. A vontade dele está em mim. É. Ela está em mim. Eu já me rendi à vontade do Pai. O coração do Pai bater na gente, ele bate sem qualquer um pedir. Ele é a vida da nossa própria vida. Ele é tudo. Ele é a cadeira que eu sento. Ele é esse computador que eu estou falando com você. Agora, aprendi que todas as vezes que eu vou entrar no computador e deixar o computador, eu agradeço esse instrumento de trabalho que ele deu para nós e que nós evoluímos. Por isso que nós ganhamos de presente a tecnologia, né? Então, é um presente que nós ganhamos. A gente tem que reconhecer isso e agradecer. Isso é reconhecer a presença dele dentro da gente. A hora que a gente olha no outro e sente a generosidade do outro, a educação do outro com a gente, o respeito do outro com a gente, é a presença dele no outro que eu estou enxergando. Então, hoje, eu tenho feito tudo que eu faço, se eu sento na mesa para comer, eu levanto de manhã, vou fazer a oração, né, das 7 da manhã, das 6 da manhã, eu lembro dele, eu vejo a presença dele dentro de mim, sentindo ele, a energia dele. Eu não preciso que ele fale comigo, eu não preciso tocar, porque ele não tem forma, ele é energia. E essa energia sou eu, são as minhas células funcionando 24 horas por dia. Então, hoje, eu vejo a vida de uma outra forma. Toda forma de vida, eu não mato uma formiga mais na minha casa, porque ele é a vida de tudo. Toda a criação dele, ele ama. E eu tenho que respeitar isso. Hoje eu tenho consciência disso. Antigamente eu matava tudo quando era bichinho, que eu morria de medo, não sei o quê. Hoje nem a barata eu mato mais. Eu tenho uma vassoura longa, assim que eu pego barata quando chega aqui, aí eu jogo lá no jardim, fora. Eu falo, olha, você não é um ser vivo, eu sei que você não é bonitinha, todo mundo tem medo de você, você tem que ir embora daqui, não é aqui que eu sou. Se eu converso com ela, ela fica aquelas inteirinhas olhando. Mas eu não mato mais nenhum bicho. A aranha, que eu morria de medo, eu olho bem nela e falo, olha, aqui não é seu lugar, o pai não autorizou que você viesse aqui, nem eu estou autorizando, então eu vou lá para dentro da minha casa, lá no quarto, e ela está na cozinha. E quando eu voltar,
você não pode estar mais aqui. Não sou eu que estou ordenando. É o Pai, é o Criador. Ele não permitiu que você entre na minha casa. Aí eu vou. Agora que eu volto, não está mais. Então, eu converso com ele o tempo todo, porque a luz é o próprio amor. É. O sol nasce de manhã, é ele falando bom dia para gente. Aqui na minha casa, eu moro em São Paulo, no centro de São Paulo. Os pássaros cantando quando o sol nasce é a coisa mais linda do mundo, de ouvir aquilo, você contemplar, agradecer e sentir que aquilo tudo é dele. Imagina a criação dele, a criatividade dele, de fazer essas coisas belas, a gente olhar o mundo com beleza, com gratidão, olhar o teu corpo com saúde, agradecer a tua saúde, a saúde do seu filho, a saúde do seu marido, que a cada dia que passa está melhorando, o humor do seu paciente. Então, hoje, eu vejo o dia a dia meu tão leve, porque eu acredito e sei, de conhecimento de carta de Cristo, que o ar que eu respiro é Ele. Então, ele está em todos os lugares. A gente não tem mais que ficar buscando ele em nenhum lugar. Ele é tudo e ele é a gente. Às vezes eu falo algumas coisas lá no Cartas de Cristo do domingo e as meninas pedem para eu escrever né? E aí a hora que eu vou escrever eu não lembro o que eu falei. Não fui eu que falei. Foi ele. Foi ele através de mim. Eu não consigo reproduzir o que eu falei, porque eu falo com o coração. Eu chamo o coração para falar. Eu não falo da minha mente, eu sempre busco o coração. E o coração é ele, é ele. A mente é só uma maneira de captar a mensagem que eu tenho que captar. Eu já mando para ele. Todos os dias eu comando a minha mente a fazer isso. O que nós, na época de outras vidas, era assim que a gente vivia. Mas a gente resolveu buscar outros caminhos, então a gente inverteu o caminho. A gente deixou a mente só falar. Então agora a gente tem que treinar ao contrário, comandar todos os dias. Eu comando a minha mente, que toda a informação que receba, que traga para o meu coração, para que a divina fonte que mora em mim possa decidir o que eu tenho que falar e o que eu tenho que decidir. Porque a minha vida é a vontade da divina presença, que é Deus Pai dentro da gente. E é muito lindo viver assim. Eu não consigo mais ficar sem fazer esse ritual. Não é um ritual, é uma maneira de viver com a presença dele. Eu Já não é um estilo consigo. de vida, né? Se É, tornou o seu modo de viver, o seu dia. exato. Meu dia a dia. Sinto isso também. Entendeu? Então, todos os dias eu tenho feito isso, porque é uma maneira de eu me tornar o ser divino. Eu acho que a gente só se torna um ser divino se você treinar isso. Porque se você fizer uma oração e depois você sair e viver a sua 3D normal, você não vai conseguir trazê-lo para você, entrar em conexão com ele. Só naquele momento é muito pouco. Então a gente tem que viver conversando com ele o dia inteiro, contemplando tudo que tem, gente. A folhinha que cai da árvore. A gente está andando na rua, cai aquela folhinha. Se ela é grande, eu falo que é de presente para mim, eu pego e guardo nos meus livros. Se ela é pequenininha, eu agradeço o trabalho que ela teve e coloco de novo na raiz ali da árvore, que é a mãe dela. Então, é conversando, tudo ser vivo, é tudo divino. Não é uma árvore, é o divino que está ali, uma forma de árvore. É assim que a gente tem que enxergar. É ele todo momento. E dessa forma, você falando assim, isso não deixa de ser uma oração, né? É. E isso tem uma energia. E essa energia, junta com a sua, junta com o outro, que nós somos um. A gente vai sempre irradiando essa energia dele. E muita gente pergunta, né? Mas se Deus é tudo, se Deus sabe tudo, né? Se Deus tem tudo, para que eu preciso estar aqui? Justamente para admirar esse tudo. Porque Deus é sol. Mas quem é que vai admirar um pôr do sol, se não for a gente? Então a gente está aqui para
para poder olhar essas coisas divinas e sentir essa divindade, e expressar essa divindade, vivenciar essa divindade, compartilhar essa divindade. Por isso eu estou aqui, por isso vocês estão aqui, para a gente viver o divino. É muito legal, é muito divino, muito único, né? Mas a gente tem que ir percebendo isso, a gente tem que ver isso, né? A gente tem que ver a florzinha lá no canto da calçada, né? E se admirar como criança, né? Que para, agacha e fica ali olhando, né? Vê as formigas andando carregando folhinha pesada, grandona, né? E fica lá sem pensar em nada, né? Só encantada, vendo o divino se manifestar, né? Porque tudo isso é manifestação divina. A árvore crescendo, uma folha que já cumpriu seu tempo na árvore, né? Cai sequinha. Ou um ser humano que desencarna no momento certo. Não é algumas horas de vida ou 100 anos de vida. É o momento certo, né? Tudo no seu tempo certo. É muito legal. Cada vez que a gente contempla a natureza, a rua que você anda, a terra que você pisa, pode ser o asfalto, pode ser... E você contempla isso dessa forma, com esse olhar, você está, na verdade, hipotrofiando o seu ego. Porque essa energia, ela expande a sua consciência crística. E é dessa forma que a gente transcende o ego, contemplando a divindade, e isso aumenta a energia da sua consciência crística, que está dentro de você, a gente só precisa exercitar. E a gente não precisa de muita coisa para exercitar, só olhar com os olhos para enxergar a presença dele, sentir a presença dele, né? Porque ele não é uma forma, ele é tudo. Então, ele está presente em tudo, igualzinho você falou. Aquelas plantinhas que vêm no asfalto pequenininha assim, né? Não tem água, não tem terra, e de repente ela brota daquela fissura que tem. Eu acho admirável aquilo. Eu paro e converso com ele, falo, mas o senhor é terrível, hein? Deus Pai, Mãe, que coisa maravilhosa. Rompeu a vida através de um cimento. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Dá vontade de tirar aquilo e levar para casa, né? Então, é ele mostrando a vida. Ela sai da maior dureza do mundo, mas ela é vida que pulsa. Ela só precisa de um espaçozinho para poder florescer, né? Eu acho muito legal. A Isabel está saindo. Até amanhã, Isabel. A gente também já está às 9h27. Eu acho que terminar o último parágrafo. Terminar assim, modo de dizer, porque como está dividido, né? Todas as cartas são divididas em trechos diários, né? Esse parágrafo, hoje vira um jovem, até houve suspiros. Pode ser esse último parágrafo, Sérgio? Tá? Vamos ler então. Por favor. Qual página? Já que vai terminar, qual a página que é? Na 76. 7h30. É. Ah, tá. Já vou ficar. Hoje viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não, por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Houve suspiros de satisfação na sala, nova luz, novo interesse, inclusive podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Legal, gratidão. Só fazer uma observação aqui. O próprio Cristo dizendo, o Jesus iluminado,
Tchau, Ana Lúcia. Até amanhã. O próprio, né, Jesus iluminado como Cristo, ele diz, né? Fui eu quem o curou? Não. Então não esperem se iluminarem para poder curar. Não é? Porque não é você ou eu que vai curar. É o Pai que está em nós. Então, se o Pai estiver em nós como um canal limpo, e o Cristo fala isso logo na carta 1, né? Limpo de negatividade, o Pai pode fazer o trabalho dele através de nós. Não precisa esperar a iluminação, porque Cristo iluminado não curava. Não era a iluminação do Cristo que curava. Não é interessante isso? Então, se o Cristo mesmo, por ele, não curava, não fazia nada, quem fazia era o Pai. E a gente já sabe hoje que o Pai está dentro, né? O Pai está em nós, o Pai é nós. Só para a gente ter uma reflexão aí. Muito bem. Certo. Muito bem. Gostaria de fazer mais algum comentário antes da gente encerrar hoje? Fica à vontade. Então tá bom. Gratidão a todos. Uma ótima noite. Bom descanso. Boa noite para todos. Gratidão. Até amanhã. Boa noite a Gratidão todos. a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até amanhã. Até.